se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A mula sem cabeça da Serra dos Órgãos. Continuando nossa jornada pelos mitos e lendas do Brasil, chegamos hoje ao estado do Rio de Janeiro e inauguramos com essa história a seguir. A Serra dos Órgãos, no estado do Rio de Janeiro, sempre foi um lugar de beleza deslumbrante. Suas formações rochosas, recortadas como órgãos de pedra, atraíam aventureiros, religiosos e curiosos. Mas entre as trilhas e neblinas, havia também segredos sombrios que poucos ousavam mencionar em voz alta. As noites frias eram acompanhadas por um silêncio profundo, interrompido apenas pelo som dos ventos que pareciam carregar lamentos antigos. Os moradores da região falavam sobre um ser amaldiçoado, condenado a vagar entre os caminhos íngremes, a mula sem cabeça. Diziam que ela surgia nos momentos de lua cheia, relinchando como se o próprio inferno ecoasse em seus gritos. Do pescoço, onde deveria haver uma cabeça, jorravam labaredas incandescentes que iluminavam a mata ao redor. Muitos acreditavam ser apenas um mito, uma invenção para assustar viajantes. Mas os mais antigos sabiam que não era apenas lenda. Eles falavam de desaparecimentos misteriosos, de pessoas que ousaram atravessar a serra à noite e nunca mais foram vistas. O que restava eram relatos desconexos, sussurros de testemunhas que juravam ter ouvido cascos em chamas. O medo cresceu tanto que os moradores mais devotos começaram a erguer cruzes e capelas no caminho das trilhas. Acreditavam que apenas a fé poderia conter a criatura amaldiçoada. E mesmo assim, por vezes, durante as madrugadas, as cruzes apareciam queimadas, como se as chamas da maldição fossem mais fortes do que qualquer oração. Caminhoneiros que cortavam a serra evitavam dirigir à noite. Alguns deixavam de atravessar a região inteira, preferindo dar voltas imensas apenas para não arriscar o encontro. O coração da serra, envolto em sombras, guardava a presença da criatura. E todos sabiam, aquele que ouvisse os cascos ardendo se aproximarem, dificilmente voltaria para contar. Lucas, um jovem montanhista, sempre fora descrente dessas histórias. Para ele, lendas como a da mula sem cabeça eram apenas ecos de uma religiosidade popular ultrapassada. Estava decidido a provar que nada mais eram do que invenções. Em uma noite de lua cheia, reuniu alguns amigos para uma expedição noturna pela serra. Riam entre si, zombando das histórias dos moradores, como se fossem contos para crianças. Carregavam lanternas, cordas e equipamentos, mas nenhum preparo espiritual para o que encontrariam. À medida que avançavam pela mata, a neblina se adensava. O frio cortava como navalha, e os sons da floresta se calavam, como se todos os animais tivessem fugido. Ainda assim, Lucas caminhava à frente, confiante. Foi então que ouviram o primeiro som, cascos batendo contra o solo, ecoando entre as pedras. No início, pensaram ser um cavalo perdido, mas logo perceberam o ritmo frenético, acompanhado de um cheiro de enxofre no ar. As lanternas começaram a falhar, piscando como se a escuridão fosse mais forte do que a luz. Um dos amigos de Lucas jurou ter visto uma labareda surgindo entre as árvores. Os risos cessaram, substituídos pelo pavor. De repente, um relincho ensurdecedor tomou conta da serra, e o chão tremeu sob os pés do grupo. Lucas, tentando manter a coragem, chamou pelo suposto cavalo, mas a resposta foi apenas um rugido flamejante que os fez recuar. Através da neblina, surgiu a figura da criatura, sem cabeça, apenas o jorro de fogo iluminando a trilha. Seus cascos queimavam a terra, deixando marcas incandescentes no solo. E naquele momento, Lucas entendeu que a lenda não era apenas uma história. Era real, e estava diante deles. O grupo entrou em pânico. Alguns tentaram correr em direções opostas, mas a mata densa e o terreno acidentado os faziam tropeçar e cair. A criatura avançava, cuspindo labaredas que iluminavam o cenário como tochas infernais. Lucas agarrou sua mochila e puxou um crucifixo que havia levado como lembrança da avó. Não acreditava naquilo, mas era tudo o que tinha nas mãos. Ao erguer a cruz, a mula relinchou de dor, afastando-se alguns passos, mas sem recuar totalmente. Os amigos, em desespero, gritavam para correrem em direção a uma das capelas antigas espalhadas pela serra. Diziam que apenas o sagrado poderia proteger contra a maldição. Enquanto corriam,
O som dos cascos flamejantes os perseguia. Cada vez que a criatura relinchava, a floresta parecia estremecer. O cheiro de queimado se espalhava, e as folhas secas ardiam sozinhas, criando labaredas nas trilhas. Um dos jovens foi alcançado e desapareceu em meio às chamas. Os gritos ecoaram por instantes antes de se perderem no silêncio macabro da noite. Lucas e os que restaram finalmente avistaram uma pequena capela em ruínas, com as paredes cobertas de musgo. Empurraram a porta de madeira podre e entraram, trancando-se lá dentro. A criatura rondava do lado de fora, batendo os cascos contra as paredes, tentando quebrar a proteção sagrada. O fogo iluminava as frestas, e o calor tornava o ar quase irrespirável. Foi ali, trêmulo e ofegante, que Lucas percebeu que não apenas a lenda era real, mas que estavam aprisionados em uma noite onde a própria fé seria posta à prova. Dentro da capela, o grupo se agarrou às imagens antigas, algumas quebradas pelo tempo, outras ainda intactas. O medo os consumia, mas a presença do lugar parecia criar uma barreira tênue contra a fúria da criatura. Do lado de fora, a mula sem cabeça relinchava em desespero, rondando como um predador. O fogo que emanava de seu pescoço iluminava as janelas, projetando sombras grotescas nas paredes internas. Lucas, ofegante, começou a lembrar das histórias contadas por sua avó. Diziam que a mula não era apenas uma criatura, mas o espírito amaldiçoado de uma mulher que havia pecado contra o sagrado, condenada a vagar em chamas eternas. Uma ideia sombria passou por sua mente: se fosse verdade, talvez houvesse uma forma de quebrar a maldição, ou ao menos acalmar sua fúria. Mas isso exigiria coragem que ele não sabia se possuía. Enquanto pensava, um dos amigos tentou sair correndo, acreditando que poderia despistar a criatura. O som da porta se abrindo foi seguido por um relincho ensurdecedor, e logo o cheiro de carne queimada tomou o ar. A tensão aumentava. O grupo sabia que não poderia permanecer ali para sempre. A madeira rangia sob o calor, e a capela começava a ceder. Foi quando Lucas, tomado pelo desespero, ergueu novamente o crucifixo e começou a rezar, pedindo proteção contra o mal. As palavras saíam trêmulas, mas cada sílaba parecia fortalecer a barreira contra as chamas. E do lado de fora, a criatura rugia com mais fúria, como se a oração fosse a única coisa capaz de feri-la. As horas avançaram lentamente, e a madrugada parecia nunca terminar. O grupo estava exausto, os olhos ardendo pela fumaça que invadia a capela. O fogo ainda circundava o lugar, mas algo começou a mudar. Com as primeiras luzes do amanhecer, os relinchos cessaram. O som dos cascos desapareceu, e o silêncio voltou a dominar a serra. O cheiro de enxofre foi se dissipando, deixando apenas o rastro de destruição ao redor. Quando abriram a porta, o cenário era devastador. Árvores queimadas, trilhas destruídas e marcas incandescentes no solo mostravam que não foram um pesadelo. Era real. Lucas caiu de joelhos, em choque. A descrença que o acompanhará durante toda a vida tinha sido destruída em uma única noite. Agora sabia que a Serra dos Órgãos guardava horrores que jamais deveriam ser desafiados. Os amigos sobreviventes se entreolharam, conscientes de que carregariam aquele trauma para sempre. Nunca mais seriam os mesmos. Ao longe, porém, ainda se podia ver marcas recentes de fogo em pedras e troncos, como se a criatura tivesse apenas se escondido, aguardando a próxima noite de lua cheia. A mula sem cabeça não fora derrotada. Apenas recuara. E desde então, ninguém mais ousou atravessar a serra após o cair da noite, pois sabiam que, a cada lua cheia, os cascos flamejantes retornariam para caçar os imprudentes. A Serra dos Órgãos continuava bela para os turistas, mas para aqueles que conheciam seus segredos, era também um território de maldição e de silêncio. História por J.P. Romano. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode. Faça parte do nosso grupo secreto do Telegram, faça sua carteirinha de fã enviando um e-mail com o nome completo e foto para o e-mail aleatoriodoriginal@gmail.com.